Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de paz, de luz, de harmonia, que envolvam a você que nos acompanham, a toda a sua família. Para nós é muito importante compartilharmos da divulgação da doutrina espírita. Você é convidado a participar também através do chat. Na segunda parte do programa, nós procuramos atender a perguntas, a orientações, a esclarecimentos que recebemos através da doutrina espírita. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã uma mensagem do Espírito Emmanuel, é a mensagem de alma desperta. Ela faz parte do livro Vinha de Luz, e dessa mensagem nós separamos um trecho que nos chamou mais a atenção, que diz o seguinte: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, Mediunidade e Você. É uma mensagem ditada pelo Espírito André Luiz, que está no livro Paz e Renovação, Psicografia de Chico Xavier. E assim nos convida a refletir André Luiz. Intuição. Exerça a faculdade da percepção clara e imediata. Mas, para ampliar-lhe a área de ação, procure alimentar bons pensamentos, de maneira constante. Clarividência, agradeça a possibilidade de ver no plano espiritual. No entanto, no esforço do dia a dia, detenha-se no lado bom das situações e das pessoas, para que os seus recursos não se comprometam com o mal. Clare audiência, regozije-se por escutar os desencarnados. Todavia, aprenda a ouvir no cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-se contra a queda nas armadilhas da sombra. Psicofonia. Empreste suas forças para que os espíritos falem com os homens. Contudo, na experiência comum, selecione palavras e maneiras a fim de que o seu verbo não se faça veículo para a influência das trevas. Psicografia. Escreva com as entidades domiciliadas fora do mundo físico, mas habitue-se a escrever em benefício da paz e da edificação dos semelhantes, impedindo que a sua própria inteligência se faça canal de perturbação. Materialização. Dê corpo às formações do plano extrafísico. Entretanto, acima de tudo, concretize as boas obras. Curas. Aplique passes e outros processos curativos em favor dos enfermos.
No entanto, conserve as mãos na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe confiou. Transportes. Colabore com os seus recursos psíquicos no trazimento de objetos sem toque humano, mas carregue a caridade consigo para que ela funcione onde você estiver. Premonição. Rejubile-se com a responsabilidade de prever acontecimentos. Todavia, busque sentir, pensar e realizar o melhor ao seu alcance na movimentação de cada dia, para que a sua conversa não se transforme em trombeta de pessimismo e destruição. Mediunidade em geral. Qualquer mediunidade serve a fim de cooperar no parque de fenômenos para demonstrações da existência do espírito. Mas não se esqueça de que a condução dos valores mediúnicos para o bem ou para o mal é assunto que está em você e depende de você em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Agenda. A Seara Espírita Maria de Nazaré, situada na Rua Sertânia, número 196, Jardim Boa Vista, aqui em Caruaru, realizará o seminário Mediunidade, Tarefa com Jesus na Construção do Mundo de Regeneração. Será no próximo dia 1º de junho, a partir das 9 horas da manhã, e terá como facilitador o nosso irmão Aurélio Gama. O evento terá início 9 horas da manhã e será presencial e online, através do canal TV Chico Xavier. A SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realizará, no dia 15 de junho, Seminário Identidade Eterna, com a participação de José Araújo, autor do livro de Identidade Eterna. Horário das 9 às 17 horas. Local do evento na sede da SEEC, que fica localizado na Avenida Leudo de Pontes Valença, número 440, Cidade Jardim. Entrada franca. Contato Josemar, DDD 81 999650314. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a do esqueção amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar
a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem a mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto, ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar à sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador? Para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem, nem o mal. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. E isto há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e que, em a lógica, decide de que parte se acha a justiça de Deus. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Paulo de Tarso, localizado na rua Desembargador João Vaz, número 233, bairro Boa Vista, Garanhuns. Palestras públicas, segundas às 8 horas da noite. SEAC, Seara Espírita Allan Kardec, localizado na rua Joaquim Távora, número 191, bairro Heliópolis, também em Garanhuns. Palestras públicas nas sextas-feiras, às 8 horas da noite. Todos estão convidados. O Livro dos Espíritos. Continuamos na resposta da pergunta 919, letra A. Conhecemos toda a sabedoria da máxima. Conhece-te a ti mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho continua na sua resposta nos dizendo: o conhecimento
de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgá-la a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulho julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute, consequentemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46, lemos: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Por que dormes? E que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane,
somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua impressível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Endereços de instituições espíritas. CEDEJA, Centro de Estudos e Difusão Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Marechal Castelo Branco, número 115, bairro Heliópolis, em Garanhuns. Palestras públicas, quintas, às 7h30 da noite. SEDEC, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, localizado na Rua Amauri de Medeiros, número 87, bairro Heliópolis, também em Garanhuns. Palestras públicas, sextas, às 6h30 da noite e aos sábados, às 11 horas da manhã. Apresentação: Soares e Silmara. Então, estamos aí na segunda parte do programa, onde você é convidado a participar, a interagir através do chat, colocando perguntas ou dúvidas sobre temas que são abordados pela doutrina espírita. Sempre lembramos, a sua dúvida pode ser a de muitos outros, e através de uma resposta, podemos estar compartilhando a divulgação da nossa doutrina espírita. Silmara, dá uma olhada aí como está o nosso chat, para iniciarmos aí os nossos bons dias. Sim, claro. O Soares, eu só vou pedir para você dar uma olhadinha na sua internet, aí, porque está paralisando a tua imagem. Já tem um Olha, aqui tempinho. tá. A sua voz continua, dá para ouvir normal, agora a imagem ela fica paralisando. Então vamos ao nosso bom dia, né? Começando aqui com o nosso amigo José Orlando, do Gemafim Cupira, que tem reuniões públicas todos os domingos às 16 horas. Bom dia a todos, que o amor e a doce paz de Jesus esteja com todos nós hoje, sempre, que assim seja. Bom dia, nossa querida amiga Edna. Bom dia, paz e saúde para todos nós. Assim seja, minha amiga, a você e a Walter e a todos. Bom dia ao nosso querido amigo Carlos André. Bom dia a todos, muita paz. Bom dia também ao nosso querido amigo André Luiz. Olá, amigos, bom dia, Jesus conosco. Isso mesmo, amigo, hoje e sempre. Bom dia também à nossa amiga Maria Lúcia. Bom dia na paz de Jesus. Assim seja. Bom dia, Maria Alcione. Bom dia. Deus nos conceda discernimento e sabedoria para enfrentarmos
nosso deserto. Exatamente. É isso que a gente deve pedir, minha irmã, né? Discernimento, coragem, bom ânimo para as nossas lutas diárias, não é mesmo? Então, Soares, no momento não tem nenhuma pergunta. O pessoal hoje acordou um pouco tímido para fazer as perguntas, né? Ficamos muito felizes porque aqui temos bastante participação dos nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, né? Coisa boa. E, Já que a gente então não vamos, tem ainda nenhuma vamos então, pergunta, né, vamos para a às primeira que perguntas. nós trouxemos. Isso. Soares, o que devemos fazer para superar as sombras dos impulsos primitivistas? Então, Emmanuel, na abertura do programa, na mensagem de Alma Desperta, ele nos adverte sobre essa questão. É que nós precisamos de muito esforço de vontade. Esse é o que Emmanuel nos diz. Para superar a sombra dos impulsos primitivistas. O que são essas sombras e esses impulsos? É a sementeira do nosso passado reencarnatório, aonde, distanciados da harmonia com as leis divinas, estabelecemos através de atitudes, de ações, hábitos e condicionamentos infelizes, cujas matrizes estão no nosso inconsciente profundo. É aí onde está esse mundo de sombras do nosso passado. E que para que eles sejam devidamente superados, há de termos muita força de vontade no estabelecimento de novos hábitos, na conquista de virtudes, na reflexão e na vivência dos ensinos do Evangelho de Jesus. É o meio através do qual nós estaremos substituindo e transcendendo esses impulsos primitivistas do passado. Há então de fazermos um trabalho de libertação interior diário, renovado, porque a qualquer momento de desatenção e de vigilância, um desses impulsos podem estabelecer uma atitude, uma ação desastrosa em nossa vida. É isso aí. Quiser acrescentar, Silmara, se não, podemos partir para outra questão. E é importante lembrar, Soares, que é orar, é vigiar as nossas ações, não é as ações dos outros, são as nossas ações, né? A gente às vezes coloca nas mãos dos outros, né? Se referindo, não, eu estou assim porque fulano me deixou assim, fez, porque fulano me deixou triste, né? Porque fulano fez isso, porque fulano me decepcionou, porque fulano me iludiu. Emmanuel dizia ao Chico, só se desilude aquele que um dia se iludiu. Então, a responsabilidade é sempre nossa, se a gente permite que o outro nos desiluda, né? Se a gente permite que essa tristeza nos alcance. Então, é vigiar as nossas ações, aquilo que precisamos corrigir, consertar, reformar, transformar em nós, não é no outro. Sigamos confiantes com Jesus em oração, em vigilância, inclusive dos nossos pensamentos. Vamos então para a segunda questão. Soares, como devemos entender as causas anteriores das aflições? Esse foi o assunto central do Evangelho no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que tratamos hoje. Realmente, há inúmeras aflições que atingem a criatura humana, da qual não houve como evitar de acontecer. E aí o Evangelho caracteriza-os, como, por exemplo, as enfermidades de nascença,
os flagelos naturais, acidentes que não houve uma previsão para evitá-los e que fazem parte da experiência humana na vida comum. Para todas essas situações, o Evangelho nos aponta a busca das causas anteriores das aflições. Essas causas anteriores, elas se tornam a indicação lógica porque ela parte de um axioma. Todo efeito tem uma causa. Se esses acidentes não têm por causa a vida atual, há de ter por causa numa existência anterior, a existência presente em que nos encontramos. Então, o Evangelho nos indica e nos esclarece de uma forma lógica, racional, mantendo intacto o conceito do Deus justo, do Deus bom, do Deus misericordioso, e que para nós, na compreensão que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos possibilita, a causa está em nós. Se não está na vida atual, está em vidas anteriores. Mas não podemos responsabilizar nem Deus, nem o poder do mal, que teria sido originador desses sofrimentos. A origem está no nosso passado reencarnatório. Já estivemos inúmeras vezes na Terra e o nosso campo predominante de semeadura foi na área dos espinhos e dos desequilíbrios, o que muitas vezes nos trazem no presente uma colheita de aflição. É nesse sentido que o Evangelho nos esclarece. Silmara, se você puder aí acrescentar, dê uma olhada depois no chat se surgiu alguma questão. Certo. Exatamente. Os Espíritos nos lembram que nós nos reunimos com inimigos no passado, no presente, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, na figura de um pai, de um filho, de um irmão. Nós nos reunimos com aquele que nós necessitamos extrair aprendizado, que nós precisamos corrigir em nós aquilo que precisa ser modificado para nos reconciliarmos. Por isso, Jesus aconselhou-nos: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. Para que a inimizade, ele não se prolongue para outras existências. Então, a recomendação é a gente poder aproveitar cada minuto de nossa existência para nos aproximar de nossos irmãos, daquele ente querido, que para nós pode ser difícil, mas ele está conosco por algum motivo. Nós temos todo um passado de erros que precisa ser corrigido e por isso nós voltamos a essa escola de aprendizado, para que possamos passar de ano a cada encarnação e nos elevarmos na direção do amor de Deus. Soares, no momento, não tem ainda nenhuma pergunta. Vamos então nos encaminhar para a última pergunta? Dá tempo? Tá, sim. Ok. Como devemos entender a expressão sono da alma? Essa expressão surge da mensagem de Emmanuel no comentário sobre o Espiritismo na Bíblia, que é a mensagem Por que Dormes, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel nos aponta de que esse sono da alma é proveniente das perigosas tentações através de pesadelos ou fantasias
E aí ele nos adverte: busquemos a edificação e o trabalho. Não durmas em espírito. Então, esse sono não é o sono físico, é o entorpecimento que a maioria de nós podemos ter em razão de não buscarmos o aproveitamento máximo das horas que compõem o nosso dia em termos de iluminação espiritual, de vivência do bem, né, de estarmos atentos às diretrizes do Evangelho, porque quando isso não acontece, nós vivemos, e isso se dá com muita gente, como se fôssemos sonâmbulos em termos espirituais, voltados só para as questões materiais, a satisfação dos instintos, a busca de estabelecer segurança pela conquista de bens e posses, e totalmente inconscientes ou em estado de sono em relação aos verdadeiros valores da vida, os valores que Jesus destacou e nos ensinou através do Evangelho. Então, é essa questão do sono da alma que precisamos estar atentos para não nos envolvermos nele. Silmara, Exatamente. puder Vamos acrescentar, se não dê uma olhadinha no chat e depois nós partimos para o encerramento do programa. Eu acho que hoje o pessoal está um pouquinho com sono. Eu não sei se é o tempinho que está frio, Soares, né? O pessoal tá tímido para fazer pergunta no dia de hoje, mas nós agradecemos imensamente a cada um daqueles que estiveram conosco. E antes de nós encerrarmos, Soares, eu queria trazer aqui, porque no dia 5 de junho, lembrando, antes de eu falar sobre esse dia 5 de junho, lembrando que nós temos o estudo presencial do Evangelho, o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, todas as sextas-feiras, às 20 horas, na sede da AME. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Então, aqueles que estiverem aqui em Caruaru, que quiserem aprofundar o conhecimento aí no Velho Testamento, vem estudar com a gente, né, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Para aqueles que não têm a oportunidade de estar lá com a gente presente, a gente fez o seguinte: criamos um canal do YouTube, né, Paulo e Estevão Caruaru, onde já tivemos alguns participantes, e no próximo dia 5 de junho, nós vamos ter deixa eu tirar aqui, vamos ter o Vitor Hugo, menino do NEP Alcione, de Uberlândia, Minas Gerais, tema Ante o Objetivo, capítulo 40, livro Fonte Viva. Então, será na próxima quinta-feira, dia 6, no dia 6, às 21 horas. Para facilitar, nós colocamos aqui no chat o link do canal Paulo e Estevão Caruaru. Se inscrevam, não percam a oportunidade. Josemar está aqui nos lembrando. Oi? Esse evento com o Vitor Hugo será de sexta a 8, né? Ou de quinta, aliás, de quinta a 8. Quinta a 8. Sim, dia 5. E o nosso amigo Josemar Sabino está aqui nos lembrando. Nós falamos no início, Josemar, na parte de agenda, nós trouxemos aqui o evento, né, que Soares apresentou, que será no dia 15/6, não é?
na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, a ACE, que realizará no dia 15 de junho o seminário Identidade Eterna, com a participação de José Araújo, autor do livro Identidade Eterna. Horário das 9 às 17, não é isso? Local do evento, a sede da CEEC, Avenida Leudo de Pontes, Valença, 440, Cidade Jardim. Telefone para contato com Josemar, DDD 81 999 6503 14. Ele está nos lembrando que a entrada é franca. Está dado o recado. Soares, quer falar alguma coisa? Então, vamos para o término do programa, agradecidos a todos que nos acompanharam. Dúvidas ou perguntas também podem ser deixadas no chat e nós tentaremos responder posteriormente. Um bom dia novamente a todos. Um bom dia a todos, que Deus e Jesus nos abençoem, um excelente domingo de muita paz. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até lá!